Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Começa nesse instante pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, Rede TV, programa Opinião, rapaz. Olha só que estamos começando aqui no Opinião, não é mais uma semana. Programa Opinião nesse 8 de janeiro, uma data tornou-se emblemática e polêmica, não é? Desde um ano atrás, o 8 de janeiro de 2023, e a gente está aqui, Apóstolos ao vivo, com mais um programa Opinião. Hoje também, por falar em Apóstolos, já está aqui conosco mais uma vez o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, que sempre quando a gente chama ele vem. Às vezes demora um bocadinho, porque nossas agendas não batem, né? Mas ele sempre vem. Lorenberg, que é o nosso placar eletrônico aqui de quantas vezes veio cada um aqui, eu chuto 13. Isso mesmo. É 13? Não gosto muito desse número não, mas... Você chutar 15. É, chutar 15, né? Então estou devendo duas aqui. Alan Porto está aqui, rapaz, porque assim, começo de ano, então tem toda uma programação para o ano letivo. Fevereiro está aí, começam as aulas, e o que vem de bom? E aquilo que ele, Alan Porto, conseguiu cumprir no ano que passou? Porque ele teve aqui no ano passado também, mais ou menos nessa mesma época, prometendo um monte de coisa, falando que ia acontecer um monte de coisa. Aconteceu mesmo? A gente vai não só especular, mas cobrar também, não é? Se deu certo, beleza? Se não deu, e aí, por quê? Então fique bem atento, interaja conosco, caso você queira e possa, 999322529 é o WhatsApp aqui do programa Opinião. O Alan Porto vai então fazer aqui um balanço, né? Dar um F5 aqui, atualizar você quanto às políticas desta importante pasta, que nada mais é do que aquela que abocanha a maior parte do orçamento. São 5 bi, meu caro, 5 bilhões, assim, não é, de um total de 35, tá bom, né? E vamos saber para onde que está esse dinheiro aí. Será que é a folha de pagamento que vai, né? Como sempre, a maior parte desse bolo, enfim. Tudo isso e muito mais aqui no programa Opinião, que tem, como sempre, Lorenberg. Fim de semana foi bacana. Muito bom. Foi bom? Muito bom. O que é bom para você? É ficar deitado no sofazão, sim, assistindo o jogo do Santos, que foi para a segunda divisão? Ou é o quê? Ficar vendo política? Não sei o que... Ou lendo. Lorenberg é daquele de ler. Ele lê até bula de receita, né? Exatamente. Gosto muito de ler. Boa noite. E boa noite, Paulo Coelho. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. A razão maior do nosso programa. Gosto muito de ler. Eu sou apaixonado pela minha casa. Alimento pro cérebro. Exatamente. Ler é bom, né, rapaz? Ótimo. Lorenberg é da Academia Mato Grosso de Letras, tem 20 livros já publicados, não é? Desses 20, 10 são romances, não é? Só que se eu perguntar o nome do último livro dele, o nome é tão grande, mas tão grande que ele não lembra. Eu duvido que ele lembre. Eu sempre dou essa pegadinha nele aqui, mas é porque realmente é grande. É grande, assim, eu tenho... O Boca também confundindo aqui já, ó. O nome do título do livro, que é... Você lembra ou não? Ah, fala que não lembra logo, fica aí me olhando. Eu também não lembro, mas daqui a pouquinho eu vou tentar lembrar aqui, que você vai... É um romance, o último livro do Lorenberg, que está preparando mais um já, né, Lorenberg? O 21º, está preparando, não? Tô. Não pode parar de escrever. Não pode parar. Então é isso, gente. Bom ter você aqui em mais uma semana, nesse 8 de janeiro, começando aqui o programa Opinião. Secretário Alan Porto, como vai? Vai bem? Primeiramente, desejar a você, a sua família, no pessoal, né? A sua família aí, um 2024 esplendoroso, rapaz. Que Deus, eu não sei qual que é a sua orientação religiosa, mas eu sou temente a Deus, eu peço a Deus, então, que despeje assim, ó, que derrame, distribua todas as bênçãos aí no seu caminho, o caminho da sua família, e por consequência da sua outra família, que é a sua equipe lá da SEDUC, que não é pequena, não é? E feliz 2024 para você, bom tê-lo aqui mais uma vez. Bom, Paulo,
Primeiro, é um prazer enorme estar aqui no programa Opinião. Eu ia chutar, né? Eu ia falar 14 ou 15, mas o professor ali é bom de memória, né? Falou que é a 13ª vez que nós estamos aqui. Para mim é um prazer enorme. Obrigado, Paulo, pelo convite, professor Lorenberg, mais uma vez aqui. Em respeito a todos os telespectadores aí, vamos falar da educação. Tem muita novidade, né? Começamos as matrículas. Nosso ano letivo começa no dia 5 de fevereiro. Já temos uma meta aí para a nossa rede de aprendizagem. Começamos aí o ano com gás total. Na semana passada a gente deu posse para diretores, coordenadores, secretários escolares. Então a nossa rede está muito motivada, pronta para receber os nossos 330 mil estudantes mato-grossenses em 647 escolas. Eu queria que você falasse a propósito, né, já que estamos aí, você falou aí do dia 5 de fevereiro, que deve começar, as aulas começam dia 5 de fevereiro. Como é que está a situação das matrículas? Primeiro eu queria que você explicasse o seguinte, começaram hoje as matrículas, mas o web só funciona na web? Como é que vai funcionar isso? Só de forma presencial não? E como é que vão funcionar aí as matrículas? Bom, Paulo, as nossas matrículas iniciaram hoje, tá? Do dia 8 ao dia 19 de janeiro. A gente tem algumas modalidades, por exemplo, estudantes da educação especial. Começou hoje e vai até amanhã, tá? Então, os pais têm que ficar atentos. A matrícula esse ano é 100% online, tá? Toda a documentação, ela sobe no nosso sistema, então o site www.seduc.mt.gov.br. O pai loga lá no sistema, insere a documentação, confirma, não precisa ir na escola. Mas é claro, né, Paulo, que às vezes o pai ou o responsável ali tem alguma dificuldade de realizar a matrícula ou tem problema no acesso à internet. As nossas escolas estão à disposição de todos os pais responsáveis que não conseguirem realizar ou efetivar a sua matrícula, está procurando uma unidade escolar ou até mesmo a Diretoria Regional de Educação. Então, dia 8 e dia 9 são para estudantes da educação especial e a partir do dia 11 para os demais estudantes. Do dia 11 ao 19 para os alunos da capital e do dia 12 ao dia 19 para os demais municípios. E aí tem as escolas militares, os estudantes que realizaram o processo seletivo. Começou hoje a matrícula e vai até o dia 12 de janeiro. Então esse é o cronograma nosso, tá, das nossas matrículas e a gente está à disposição em todos os canais da Secretaria de Educação para tirar as dúvidas. Né? Era uma reclamação, Paulo, essa questão da matrícula web, né? Porque você fazia a pré-matrícula, tinha a intenção de matricular e depois tinha que levar documento físico na escola para confirmar a matrícula. Agora acabou isso. Então isso acabou esse ano 100% online, pois é, 100% Alan, mas digital. Eu fico pensando o seguinte, secretário, imagino eu, pode ser que eu esteja errado, que há aquele tipo de pai, aquele tipo de mãe que tem a dificuldade de manusear ali o computador e efetuar, logar, por exemplo, efetuar a matrícula. Tem uma orientação? Qual que é a tolerância da SEDUC nesses casos aí? Bom, eu volto aqui a falar, Paulo, que os pais que tiverem qualquer dificuldade de acessar o sistema, e é natural, a gente compreende isso, né? Ele pode estar procurando a escola, vai lá receber a orientação da secretaria escolar, ele pode utilizar inclusive um terminal, né, um computador da própria escola, levando a documentação do seu filho e vai ter condições lá de efetivar a matrícula. Às vezes até acesso à internet ou, né, tem alguma dúvida, mas o sistema é super intuitivo, é autodidático, é simples, né? E com certeza o pai que tiver dificuldade ainda para acessar, a nossa equipe estará à disposição para efetivar a matrícula na própria unidade escolar. Então essa é a tolerância que eu estava perguntando aqui. Você, papai, mamãe, então, você que está aí em dúvida ou já teve dificuldade, já tentou e não conseguiu, vá até a escola. Vá até a escola, porque lá eles que eu falo, os secretários, os diretores, enfim, os funcionários da escola, estão orientados a não só lhe receber, mas como oferecer
o computador ali, se você não tiver, não é? Como eles vão te oferecer ali, o importante para eles é que você consiga ter êxito na matrícula do seu filho. Então, não tem mais desculpa, não é? Ah, não sei, vai lá que vai dar tudo certo, porque a escola vai absorver a sua matrícula, a matrícula do seu filho. Professor Lorenberg. Secretário, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas é sempre bom, mas sempre bom mesmo tê-lo aqui no nosso bate-papo. Nós ganhamos e ganhamos muito com a sua presença. Ainda mais para falar sobre a educação escolarizada. É um tema belíssimo e que nós temos que discutir e debater e conversar sempre. Secretário, tem aqui um trecho da fala do senhor e que me chama muito a atenção e eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Esse trecho eu peguei no site da própria Assembleia Legislativa, quando o senhor esteve lá na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e Cultura e Desporto, no dia 19 de dezembro de 2022. O senhor chegou a afirmar o seguinte, entre aspas, o governo federal repassa 0,36 centavos por aluno, enquanto o Estado complementava com 0,16 centavos, mas na atual gestão, esse valor foi ampliado para R$ 1,16 por aluno. A partir de 2023, vamos contar com uma alimentação muito mais saudável e de qualidade. Temos condições de melhorar. Fecham aspas. E aí a minha pergunta, secretário. Hoje, qual é, de fato, o valor por cada aluno no que diz respeito à alimentação? E qual é o valor repassado pelo governo federal? E qual é o valor que complementa, usando o termo que o senhor usou, que complementa esse valor? Excelente pergunta, professor. E me permita só complementar aqui um assunto relacionado à matrícula escolar, que é muito importante para o telespectador, para os pais que estão nos acompanhando. Chega início de ano, se acumula uma série de pagamentos que os pais precisam fazer, desde IPTU, IPVA, despesas de início de ano lá. E o governo do estado de Mato Grosso, agora, em fevereiro, vai entregar para todos os estudantes da rede estadual o uniforme completo. Tá? A partir de fevereiro, nós vamos começar a entrega de uniforme completo, camiseta, bermuda, calça, tênis. Além do uniforme, também todo o material escolar, o que o aluno precisa para o ano letivo. Então, caderno de desenho, lápis, borracha, caneta, régua, transferidor, ou seja, tudo que ele precisa para trabalhar o ano de 2024, ele começa a receber esse material escolar. Então, uniforme, material escolar e o livro didático. O livro didático é um material do aluno, ele é consumível, né? Então, ele também já recebe agora em fevereiro. Então, os pais que estão acompanhando a gente aqui, é gratuito, tá? 100% gratuito, a escola não cobra. Então, o seu filho, a partir de fevereiro, vai receber tudo o que ele precisa para o início do ano letivo, que vai até o final de dezembro desse ano de 2024. Respondendo à pergunta do professor, alimentação escolar, esse valor que o governo repassa ainda permanece esse valor. Existe aí uma promessa do governo federal, do Ministério da Educação, de melhorar. Nós estamos aguardando, né, para esse início do ano letivo essa melhoria desse valor, mas o que está garantido na rede estadual e o governo do estado de Mato Grosso complementa com 1,16 a mais do valor que o governo federal repassa, que totaliza esses 36 centavos. Então a gente complementa com mais 1,16 e é suficiente no montante total da gente servir 3 refeições para os estudantes da rede estadual na modalidade regular. Tá? Então ele chega na escola, ele recebe um lanche, depois ele recebe a refeição principal e depois, na saída da escola, uma fruta. Os estudantes da escola de tempo integral, que esse ano aumentou, né? Eu me lembro que na gestão
do governador Mauro Mendes, quando ele assumiu em 2019, eram 39 escolas de tempo integral. Até final de 2023 eram 80, e a partir do ano de 2024 serão 103 escolas de tempo integral. São 5 refeições. Tá? Então, seguindo todo o cardápio das nossas nutricionistas. Então, é uma alimentação saudável, uma farta alimentação para atender melhor os nossos estudantes. E a gente sabe, né, que uma alimentação adequada, saudável, ela melhora muito na aprendizagem, na capacidade cognitiva das crianças e dos jovens. Então, essa alimentação está garantida para todos os estudantes mato-grossenses. São quantos alunos matriculados nas escolas de tempo integral mesmo? Eu lembro que tinha uma informação que estavam mais ou menos em 15 mil. 15 mil alunos. Esse número eu posso confirmar, Paulo. Isso foi atualizado, eu acho. Nós estamos na fase de matrícula, né? Então, como eu falei, eram 80 escolas no ano passado, agora são mais 103. Nós aumentamos aí mais 23 escolas. Né? Dessas 103, 14 são escolas vocacionadas para o esporte. A exemplo da Escola Arena que nós temos aqui no município de Cuiabá. Tá? Hoje, no total da nossa rede, são 330 mil estudantes. Né? Pode ser que esse número aumente um pouco mais, decorrente do processo de matrícula que está acontecendo e vai até o dia 19 de janeiro. Eu queria que você falasse, secretário, da programação pedagógica das escolas de tempo integral. Qual que é o diferencial dela? Bom, a escola de tempo integral, você tem aí uma permanência maior, né? Então, você tem uma proposta pedagógica diferente. Eu citei aqui as escolas de tempo integral vocacionadas para o esporte. A Escola Arena, por exemplo. No contraturno, você tem lá várias modalidades. Aula de natação, aula de basquete, aula de futsal, você tem aula de judô, aula de jiu-jitsu, aula de xadrez. Você tem várias modalidades no contraturno, né? E 6 horas que é dedicada ao currículo da educação de tempo integral. Então você tem, além das disciplinas, que são as disciplinas do currículo básico, né? Que são as 13 disciplinas, você tem ainda a educação técnica profissional, né? Você tem os outros itinerários formativos. O estudante ele é protagonista, né, do que ele escolheu ali para trabalhar esses itinerários formativos. Lembrando que existe, além da escola de tempo integral, as escolas regulares, o ensino médio que a gente oferta também a educação técnica profissional. E esse ano tem uma novidade, Paulo. Nós temos parceria com o Senai, nós utilizamos os 11 polos do Senai e esse ano a gente passa a utilizar os 21 polos do IFMT. E vamos começar uma parceria também esse ano aqui em Cuiabá com o Senac. Então, além dos 11 polos do Senai, 21 polos da UFMT, do IFMT, nós queremos aí até 2026 chegar a 30% dos estudantes do ensino médio matriculados num curso de educação técnica profissional. Fizemos parceria também com a CCTES, são 12 escolas técnicas e as 12 escolas técnicas vão funcionar também escolas regulares, que na concomitância ele vai ter oportunidade de cursar um curso técnico aí com 1.200 horas nos 3 anos. No contraturno, isso? No contraturno. Olha só que bacana isso, rapaz. Essa parceria aí com o Senai, por exemplo, e agora IFMT, isso o cara já vai, além do que, além do que ele vai aprender ali, no que é normal, das disciplinas normais, tem um curso técnico agora que está sendo oferecido aí. Quer dizer, não é? Ainda mais no estado que nem estamos atualmente aí, onde tem aí um nítido, explícito apagão de mão de obra, o futuro já não terá mais, porque os alunos hoje, já na própria escola tradicional, né, já vai ter esse encaminhamento, esse tipo de aprendizado aí. Bacana isso. Professor. Secretário, o senhor está na Secretaria de Educação desde 2017. Num primeiro momento, como secretário adjunto de obras e depois secretário adjunto executivo. Em novembro de 2020, o senhor assume a titularidade da pasta e está lá desde essa data até hoje. Aliás, no dia 1º de janeiro do ano que passou, o senhor foi reconduzido ao cargo.
E naquela oportunidade, secretário, o senhor chegou a afirmar o seguinte, no dia 1º de janeiro de 2023, entre aspas, passar por todas essas funções antes de me tornar secretário foi importante para compreender a complexidade do que é a educação pública. Fecham aspas. E aí vem a minha pergunta, muito mais um pedido, secretário, um pedido de reflexão mesmo. O senhor poderia comentar e falar um pouco desse aprendizado do senhor, estou usando as palavras que o senhor utilizou, para entender a complexidade do que é a educação pública estadual e como que essa relação do senhor com essa complexidade se dá. Eu queria que você respondesse a complexidade que o Lorenberg colocou em 1 minuto e meio. Tem como? Bom, vamos lá. Senão eu chamo o intervalo comercial, você responde após o intervalo, aí você responde em 10 minutos se quiser, mas... Não tem como. Então vamos lá. Quando a gente se depara com o resultado, e eu falo do principal indicador, que é o IDEB, onde colocava o estado de Mato Grosso entre a 22ª colocada comparado com os outros estados, isso no ensino médio, e o 15º no ensino fundamental, alguma coisa estava fora do trilho, né? Então, quando nós entramos lá em 2019, eu estava na condição de secretário executivo, em 2020 eu assumi a secretaria, quando o governador Mauro Mendes me convidou, eu entendi exatamente o que nós precisávamos fazer. Nós tínhamos um diagnóstico, né? E à época nós tínhamos a Falcone, que fez várias entrevistas, fez um planejamento estratégico na secretaria, ouvindo vários profissionais da educação, professores, estudantes, e aí que originou o Educação 10 anos, que é um conjunto de 30 políticas públicas para colocar a educação entre as 5 melhores do país. Nós tínhamos lá grandes desafios. E muito mais do que falar em números, a educação é falar de pessoas. 35 mil servidores, né, quase 700 escolas, 340 mil estudantes, né? Então, é complexo porque você tem metade dos servidores da ativa, você tem atendimento diário de 330 mil estudantes e você desdobrar todas essas políticas públicas em ações, em atitudes, tomar decisões que às vezes não vai agradar a todos, né, como foi redimensionamento, reordenamento, respeitar o dinheiro público, o imposto do cidadão, aplicar da melhor forma possível, garantir investimento numa infraestrutura melhor, levar tecnologia para dentro da sala de aula, melhorar o aprendizado dos estudantes, não é uma tarefa simples de ser feita. Se fosse simples, a gente já estava aí com a nossa educação, uma maravilha. Mas graças a Deus, né, com Deus na frente, com profissionais, tenho uma equipe maravilhosa, eu tenho profissionais, professores, né, diretores que entenderam essa política pública e estão desdobrando e executando dentro da escola. Então, quando eu falei da complexidade, era no sentido do desafio, né, de você colocar essa política pública em execução. Então, graças a Deus, hoje nós estamos conseguindo melhorar a infraestrutura das escolas. São mais de 28 escolas que já foram entregues novas, são mais de 43 que estão sendo construídas, são mais de 170 reforma geral, reconstrução que estão acontecendo. É investimento de mais de 340 milhões em tecnologia, Chromebook, plataformas educacionais, investimento em tecnologia, né? É um sistema estruturado de ensino funcionando a todo vapor, um sistema de avaliação robusto em larga escala. Então, você tirar tudo isso do papel e colocar isso na prática é um grande desafio. E nós estamos conseguindo fazer isso, né? O ano passado nós investimos 19% da nossa receita só em modernização da infraestrutura, a infraestrutura é na casa de 1 bilhão. Então isso é complexo, é licitação, né? Uma série de investimentos que estão acontecendo lá na ponta. A gente retoma esse assunto já, eu tenho que ir para o intervalo comercial, eu falei 1 minuto e meio, ele demorou 5 para responder ali, né? Porque muita coisa, né, Paulo? Ele se empolga, tem muita coisa, ele vai lembrando de coisas assim, que... Bom isso, né? Porque é sinal de que tem produtividade lá pelos lados da SEDUC. Só que assim, a gente retoma esse bate-papo aqui daqui a pouco, após o intervalo comercial. Antes tem um recado da CDL, é o Natal
CDL. Chegou a maior campanha de prêmios de Mato Grosso, Natal Premiado CDL, de 23 de novembro a 8 de janeiro. A cada R$50 gastos nas empresas participantes ganhem um cupom. Pagando nas maquininhas do Sicredi, as chances triplicam. E doando um leite em pó na compra, dobre todos os seus cupons. Cadastre suas notas e comprovantes de cartão no site natalpremiadomt.com.br e concorra a vales compras, motos, caminhões de prêmios e 4 carros HP20. Natal Premiado CDL. Estou olhando aqui o Gazeta Digital, não é? www.gazetadigital.com.br. Olha só, na pauta de votação dessa segunda-feira, dia 8, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, teve pedido de vista e será avaliada somente na quinta-feira, dia 11. Na sessão também será criada a comissão entre os deputados para negociar o pagamento da revisão geral anual, a RGA, dos servidores que, somados, os acumulados, deve chegar aí a 20%. Segundo explicou o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, do União Brasil, foi feito aí um acordo entre os parlamentares governistas para que o pedido de vista fosse de, no máximo, 3 dias para a conclusão da votação lá na quinta-feira. Aspas para ele. Então, eles pediram vista de tudo, da LOA, do plano plurianual, das contas do governo, e vamos votar na quinta-feira. Deve ser uma sessão mais longa, com alguns destaques que devem demandar mais tempo. Fechou aspas aí para o presidente Botelho. As sedes do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, STF, e também do Congresso Nacional exibem, no dia de hoje, segunda, 8, uma representação da Constituição Federal em suas entradas. Aspas, a iniciativa é mais uma lembrança da resposta institucional do país às invasões dos 3 poderes realizadas há mais de um ano. Na verdade, em 8 de janeiro de 2023, explicou a presidência em comunicado. Nesta tarde, a partir das 3 da tarde, como a gente já observou aí na imprensa, houve um ato aí no Congresso Nacional com a presença aí dos chefes dos 3 poderes, presidentes da República, o Lula, lá do Congresso, Rodrigo Pacheco, e do STF, Luiz Roberto Barroso. Então foi um grande ato realizado no dia de hoje, não é? Badalado ato. Lorenberg, esse ato do dia de hoje, menino do céu, eu não vejo nada disso que eles disseram. Eu não vejo, mas eu vou esperar você opinar primeiro, porque foi um grande ato, né? Bem concorrido, tal como a gente leu aqui, teve os 3, além dos ministros propriamente de governo, né? Teve os presidentes dos poderes, enfim, e todo mundo discursou, estava escutando o Lula falar também agora há pouco. Enfim, eles pediram, via de regra, não podia deixar passar, né? O controle da internet, da imprensa, né? Esse negócio não é da imprensa, regulação da internet, não é da imprensa, regulação da internet. Então, isso me assusta, me arrepia, assim, sabe? Eu vejo que com isso, o nome disso é censura. O nome disso aqui, ó, é um copo d'água, não é um liquidificador. Eles querem falar que é um liquidificador, mas é um copo d'água. Então, assim, o nome disso é censura, regular. Porque eu falo porque o Alexandre de Moraes falou, o Barroso falou e o Lula, então,
Mas, enfim, eu queria que você fizesse uma avaliação sobre essa data de hoje, emblemática e que simboliza o 8 de janeiro. Meu amigo Paulo e amigo telespectador, eu vou fazer duas observações muito rapidamente, até porque nós não temos tempo suficiente para falar sobre o 8 de janeiro. A primeira delas, conversar sobre o 8 de janeiro é reflexão sobre ele, para que essa data não venha a acontecer de novo. E a escola tem um papel imprescindível nessa história toda. O professor, a comunidade escolar tem que levar, sim, os fatos. Veja o que eu estou falando, não estou falando de versões e nem de narrativas. Tem que levar os fatos para dentro da comunidade escolar, para ser discutida e conversada. Para dentro da comunidade, da família, no barzinho, lá no barzinho, tomando, bebendo todas, conversando, para reflexão. Porque o que foi feito no dia 8 de janeiro, o país todo ficou com vergonha. O país todo ficou com vergonha. E para que essa data não venha a ser repetida, é preciso que nós tenhamos a clareza disso e conversar sobre ela. E um segundo, para concluir, amigos, veja, ainda tem algumas perguntas a serem feitas. Eu acompanhei bem tanto a CPI lá em Brasília dos deputados distritais e acompanhei bem a CPI lá no Congresso Nacional. Acompanhei bem e li todos os relatórios, diga-se de passagem. Eu li os 1.338 páginas do relatório da comissão da CPI do Congresso e li o voto em separado de alguns parlamentares, de 16 parlamentares, para ser mais claro. Muitos deles nem sequer eram membros da CPI, mas fez um texto de 338 páginas e eu li 7 vezes. Minto, 6 vezes. Da Elisiane? Não. O relatório o dela? voto separado. Separado. O voto separado, 338 páginas, eu li 6 vezes. E o voto da relatora, da senadora Elisiane, eu li 3 vezes, que tem 1.338 páginas. Ok, amigos? Então a gente não vai discutir sobre o que eu vi, o que eu deixei de ver, nesses relatórios todos. Mas é uma data que deve sim ser refletida sobre ele. E não foi só o governo federal que fez isso, não. Outros estados também o fizeram. Eu fiquei sabendo agora há pouco de que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais fez uma reflexão, fez um movimento sobre o que representa o quebra-quebra, que não foi só quebra-quebra, teve furtos, amigos. Teve peças que não foram reencontradas. Então os crimes são muitos. E o mais importante, ou o pior de tudo, que os mentores da situação, os financiadores, ainda não foram punidos. Pois é. Eu fico meio assim, quando você fala de escolas absorverem esse ato, né? Não. Deixa eu terminar de molhar o bico aqui, que eu vou explicar, que eu entendi que você falou. Absorver o que aconteceu para não cair no esquecimento, para que as gerações futuras entendam o que houve historicamente. O que eu fico com o pé atrás é qual versão colocarão nos livros de história. Porque até agora tem narrativa para cá, tem aquilo para acolá, não tem um fato líquido e certo o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E quando a escola absorve isso, ela tem que absorver com responsabilidade. Os livros de história têm que contar a verdade. E eu não vejo verdade hoje aí. Tudo, por exemplo, não vou muito longe. Eu vou dizer para você que provas, por exemplo, foram apagadas
provas foram apagadas, a bel prazer do ministro da Justiça, né? Ou pelo descuido do ministro da Justiça. Pessoas foram julgadas, condenadas, sem que ali fosse lugar desse julgamento. Porque ali o Supremo Tribunal Federal é Supremo Tribunal Federal. Nenhuma, aponte uma, se for o caso. Aponte, se puder, uma pessoa que tinha foro prerrogativa, que tinha foro privilegiado para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Um monte de coisa aconteceu, não é? Teve gente que morreu doente, contrariando o Ministério Público, a PGR, que dizia que o cara não podia ficar lá, o cara morreu. Tem digitais ali do relator, enfim, do ministro lá. Tem muita coisa. Então eu fico com medo de as escolas absorverem isso como um líquido certo, não é? E agora o ministro ainda fala aí que tinha um plano para matá-lo, para não sei o quê, para enforcá-lo na praça pública. O cara é vítima, então ele tem que declarar impedido. Será que ele vai fazer isso? Nunca que vai fazer isso. E isso é perigoso. Enfim, eu acho que é complicado isso aí, mas a única coisa que eu concordo com o Lorenberg aqui é que foi lamentável, foi condenável o que acontecia em 8 de janeiro, mas o que acontecia em 8 de janeiro foi vandalismo, você pode chamar de vagabundagem, de vagabundice, menos golpe de Estado ou tentativa de golpe de Estado. Nunca vi golpe de Estado sem Forças Armadas, no feriado, sem com congresso de recesso. Aliás, dentro do próprio governo atual, do Luiz Inácio, o próprio Zé Múcio, que é o ministro da Defesa, disse que não houve golpe, que aquilo lá não foi golpe, né? O ministro da Defesa do governo Collor, do governo Getúlio Vargas, não, do governo Lula/3. Aí, né? Aí as escolas no futuro vão absorver a história, vão contar que história, isso é meu receio. Voltamos aqui para a nossa entrevista desta noite com o secretário de Estado de Educação, o Alan Porto. Secretário, no ano passado, você esteve aqui dizendo daqueles planos, não é? Tudo aquilo que foi traçado por você aqui. Rapaz, tinha muita coisa, tinha aula de inglês, tinha intercâmbio, tinha computador, você falou aí dos Chromebooks, né? Tinha um monte. Foi cumprido? O que foi cumprido, o que não foi cumprido? Fazendo um balanço breve aí do ano passado. Boa pergunta, Paulo. Tudo que eu falei aqui no ano passado, inclusive das tecnologias educacionais, do intercâmbio, do inglês, foi cumprido à risca. O ano passado, o governo do estado de Mato Grosso levou 100 estudantes para a Inglaterra. Estudantes esses que foram selecionados, foram 50 melhores no currículo básico, matemática, física, língua portuguesa, filosofia, sociologia. E os outros 50 foi de língua inglesa. Hoje nós temos todos os estudantes que são matriculados no 9º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, matriculados em cursos de idiomas, pela plataforma da EF, né? Então foram selecionados por lá, né? Fizeram as suas avaliações e foram para a Inglaterra e ficaram em 6 cidades. E foi uma experiência incrível. Professores também foram. E esse ano terá a 2ª edição do MT no Mundo. Mais 100 estudantes irão para a Inglaterra, mais 15 professores irão para a Inglaterra e serão selecionados 50 melhores, né, do curso básico e os 50 de curso de idiomas. Das tecnologias educacionais, o governo entregou 130 mil, vou repetir, 130 mil Chromebooks. Inclusive, Paulo, as nossas avaliações, que é o Avalia Mato Grosso, as avaliações a cada bimestre, ela é realizada online. E isso melhorou muito para a gente fazer os planos de intervenção pedagógica, porque o resultado da avaliação digital, ela sai em 48 horas. Então a gente tem um resultado dos 330 mil estudantes e a gente consegue fazer um plano de intervenção pedagógica para recuperar a aprendizagem daquele estudante. Então, eu falei da avaliação, mas fora as plataformas, né, de matemática, português,
auxiliar na pesquisa, né? A gente passa por um momento de transformação dentro da sala de aula. Nosso estudante é do século XXI, que tem acesso a todas as informações na internet. Além desse Chromebook que chegou, fora as formações para os professores, o governador autorizou colocar uma tela Smart TV nas 8.000 salas de aula que nós temos. Já está colocando já? Sim, hoje nós temos aí quase que 100% das escolas, né, já com as telas, né, com essas telas de 65 polegadas. Né? Então, internet de alta velocidade, né, Chromebook, Smart TV dentro das salas de aula, acesso à plataforma plural. Então, aconteceu e esse ano vai vir com mais força ainda, que a gente vai ter plataforma de redação, né, plataforma gamificada de matemática, curso preparatório para o pré-ENEM para os estudantes do terceiro ano do ensino médio. Okay. Então, tudo foi concluído à risca. Lorenberg? Nós temos tempo ainda nesse bloco? Quando ele pergunta assim é porque viu uma pergunta daquelas de quilômetro. Eu vou para o intervalo comercial, o Lorenberg. Eu estou brincando, Lorenberg, é porque realmente temos que ir para o intervalo comercial, porque tem um nosso diretor de imagem aqui, ele está perturbando não, está falando o que é direito dele fazer. Ele é obrigado a fazer, porque senão vem chumbo grosso. Intervalo comercial, a gente volta num instante só. Pois bem, agora 8h12, 8h13, mudou agora. Professor Lorenberg, a sua pergunta ao Alan Porto, secretário de Estado de Educação, que está aqui conosco nesta noite. Secretário, o senhor falava no bloco anterior, logo nas últimas frases, que o nosso aluno é do século XXI. Eu espero que seja mesmo, que não voltemos ao tempo da caverna e nem na ditadura militar. Mas voltando à pergunta propriamente dita, entre aspas, eu tenho uma fala aqui, um trecho da fala do deputado Lúdio Cabral, e eu peguei no site da Assembleia Legislativa no dia 31 de outubro de 2023. Eu gostaria de um comentário do senhor, secretário. Entre aspas, a SEDUC começou a fechar turmas e escolas estaduais em massa desde 2020, no meio da pandemia. De lá para cá, não melhorou. O governador mantém a visão economicista de enxergar a quantidade de escolas e transferir estudantes para a rede municipal para cortar custos. É uma visão equivocada da educação, que apenas prejudica o ensino e o aprendizado. Muitos estudantes são obrigados a irem para escolas distantes de suas casas, atrapalhando a rotina da família. Fecham aspas. Secretário, eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito desse trecho, porque diz respeito a uma convocação da própria comissão para o senhor ir lá. Bom, deputado Lúdio, infelizmente esses comentários não refletem a realidade, né? Essa informação do deputado Lúdio de que essas ações do governo do estado de Mato Grosso, da SEDUC, está prejudicando o ensino, não é verdade. O estado de Mato Grosso, o que ele está fazendo é o que as boas práticas da educação, é o que a literatura ensina e é o que está na Constituição, inclusive o que o Ministério da Educação orienta as redes. A exemplo disso, eu já falei sobre isso aqui, quando a gente olha para as melhores redes da educação do país, todas seguiram uma estrutura de redimensionamento, que é o quê? O município atende à educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, que é onde compreende a alfabetização da criança, quando ela está lá com seus 5, 6, 7, 8 anos. Então o Estado ele fica muito distante, fica muito longe. A política pública ela é executada nos municípios. E o professor alfabetizador, né, o pedagogo, ele está lá na rede municipal. Então o que o Estado fez ao longo desses anos? E não foi só na gestão atual. Em outras gestões também era feito esse processo de redimensionamento,
né? Hoje, dos 142 municípios, 121 já estão atendendo 100% do primeiro ao quinto ano. E existe uma política pública super importante, que inclusive foi aprovada pela Assembleia Legislativa, que aqui eu quero agradecer que a Assembleia Legislativa é super parceira dos projetos da educação, e esse projeto foi super importante, que é alfabetizar a criança na idade certa, quando ela completa 7 anos de idade no segundo ano do ensino fundamental. E essa é uma das principais políticas públicas que está acontecendo. Pode conversar com todos os secretários municipais de todos os municípios, com todos os professores que sabem exatamente do que eu estou falando, o quanto foi importante. E os nossos resultados de avaliação, que o indicador IPEA, da Fundação Getúlio Vargas, que avalia já há 2 anos consecutivos a nossa rede, indicou que nós tivemos um crescimento de 28% e o maior crescimento foi nos anos iniciais decorrente dessa política pública Alfabetiza Mato Grosso. Então, quando o deputado Lúdio coloca que essa política do redimensionamento tem prejudicado a educação, não é verdade, né? O deputado, ele desconhece a realidade da escola pública aqui do estado de Mato Grosso, tá? Então, muito pelo contrário, o que a gente vê é um avanço, né? O estado de Mato Grosso, inclusive, tem ajudado os municípios a construir escolas municipais. Nesse ano tem uma novidade, o governador Mauro Mendes já anunciou que a mesma política pública de inclusão digital do professor e do aluno vai ser realizado no ambiente do município. O mesmo professor da nossa rede estadual que recebeu um computador, a rede municipal, os profissionais e as redes que redimensionaram também receberam um computador, todos os professores efetivos. Esse ano nós vamos entregar, professor, para toda a turma do 5º ano do ensino fundamental que está na rede municipal, Chromebook, televisor que tem nas escolas e chip de internet para aqueles estudantes que não têm acesso à internet. Então isso é uma política de regime de colaboração, é o que dá certo, é o que deu certo no estado do Ceará. Hoje, o ensino fundamental, os anos iniciais, a melhor política de alfabetização está no estado do Ceará, decorrente dessa política pública. Lá, 100% do ensino fundamental é pelos municípios. Então, o estado de Mato Grosso está na direção correta, os resultados já aparecem e nós vamos continuar cada vez mais incentivando os municípios a assumir a rede do primeiro ao 5º ano, porque isso tem dado certo e a qualidade da educação tem melhorado. Ok, eu quero mandar aqui tem algumas pessoas no grupo aqui do programa Opinião pedindo um alô aqui. A Tânia Mara, do Cidade Alta, né? Está assistindo o programa lá. Ela está perguntando se é verdade que ela pode procurar escola para fazer a matrícula lá no computador da escola. O secretário está dizendo que sim, que lá eles vão ter, porque ela disse que não tem em casa lá e tentou no do filho dela, mas o computador é muito lento, muito lerdo e não está conseguindo lá, viu? Pode procurar a escola. Procura a escola aí, lá do Cidade Alta. A Ana Clara está com o namorado Valdinei lá no bairro Dom Aquino, a Clarice lá do Santa Helena, estão assistindo aqui, o Pérex também está acompanhando assistindo o programa Opinião, e a Valdinéia do Pedra 90 também está assistindo o programa. Tem uma pergunta aqui, secretário, olha só, rapaz, que está dizendo o seguinte... Está perguntando aqui, é o seguinte, a pergunta, gostaria que falassem sobre a preparação dos professores para essa jornada do período integral nas escolas. É primordial que as escolas estejam equipadas de estruturas para este programa, evitando, inclusive, a rotatividade desses professores, o que tinha ocorrido bastante, pelo menos nas escolas que tenho acesso, por ter crianças estudando nelas. Grata a Elza Sena, do CPA 3. Uma excelente pergunta da Elza e faz todo sentido, né? Para a gente garantir que aquele profissional da educação se fixe naquela escola ali, é fundamental que ele tenha uma formação continuada, uma trilha pedagógica que faça sentido para a modalidade de tempo integral. Esse ano, na semana passada, nós demos posse
a todos os diretores, coordenadores pedagógicos e secretários escolares. Estavam aqui em Cuiabá mais de 3.000 profissionais da educação. E nós ficamos a semana inteira em formação, separado em salas para o secretário escolar, para os coordenadores pedagógicos, para os diretores. E esses diretores de escola de tempo integral, a gente está divulgando aí durante todo o ano um calendário de formação para todas as escolas, inclusive para as escolas de tempo integral, para que a gente fortaleça cada vez mais o currículo, torne essas escolas cada vez mais atrativas, né? Temos vagas nessa escola, inclusive nós estamos incentivando, fazendo uma campanha nas regionais para matricular os estudantes de escola de tempo integral. Aumenta o tempo de permanência, mas nós temos que ter os profissionais ali preparados para fazer frente a esse desafio. E esse ano nós teremos aí um cardápio de formação robusto, né, para esses profissionais, não só para os professores, mas para os coordenadores, para os secretários escolares, para toda a equipe gestora daquela unidade, para que, de fato, a gente consiga desenvolver toda a base curricular da escola de tempo integral como ela merece. Tem uma pergunta também aqui do Ismael, que no grupo do programa, do Jardim Cuiabá. Como é feita a escolha dos alunos que vão fazer o intercâmbio nesse ano? Esse intercâmbio que você disse aí. Boa pergunta. São 50 melhores estudantes do currículo básico, das matérias de matemática, português, física, química. Então, 50 melhores estudantes são divididos nas 14 regionais, através das nossas avaliações. E os outros 50 melhores estudantes é do curso de idiomas da plataforma EF, que todos os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, 3º ano do ensino médio, estão lá matriculados nesse curso. Então tem as avaliações, tem as aulas que têm que ser feitas durante toda a semana. Então é através dessas 2 avaliações seleciona os 100 melhores estudantes que vão ter a oportunidade aí para fazer o intercâmbio durante um mês na Inglaterra. Tá, e uma última pergunta aqui, Lorenberg, já passo para você aqui. A Neuzimara, do Santa Amália, está perguntando assim, quanto ganha um diretor de escola? Porque ela está falando que teve eleição, teve escolha agora, né? De novos diretores. E se vale a pena e tal. Está perguntando de valores, assim, de esse ano nós fizemos um processo seletivo, né? Com prova objetiva, com prova discursiva, e depois passou por uma entrevista pelas diretorias regionais de educação. Então foi um processo, né, bastante disputado aí, concorrido, porque nós oportunizamos para a rede inteira. Eu quero aproveitar e parabenizar todos os profissionais da educação que se esforçaram, se dedicaram e conseguiram passar. E hoje, Paulo, nós temos 3 portes de escola: escola de grande porte, médio e pequeno porte. Então ele tem o salário, o diretor. Além do salário dele, ele tem um aporte de 33%, né, porque ele dedica o tempo dele ali 40 horas. E para a escola de grande porte, ele tem um aumento ainda salarial pela quantidade de estudantes. Então, a escola de grande porte é acima de 1.200 estudantes. Então, tornou atrativo. Sim. Só para você ter uma ideia, lá na Secretaria de Estado de Educação, eu tive mais de 30 professores que efetivos trabalhavam na secretaria, saíram para fazer o processo seletivo e passaram. Muitos para coordenador pedagógico e muitos para diretores. Então, tornou atrativo essa atividade aí. Lorenberg, a última é sua e daquele jeito. Rapidamente, secretário, vou aproveitar a carona que a nossa telespectadora trouxe uma pergunta a respeito dos valores. Quantos efetivos nós temos na rede estadual e quantos interinos nós temos na rede estadual? 1 minuto e meio para a resposta. Boa pergunta aí, professor. Hoje nós temos 33 mil profissionais, 33.200 e alguma coisa, tá? Mas arredondando, são 33 mil profissionais da educação, dividido em 3 funções: função de professor, função de técnico e função de apoio. Professores, são 22 mil professores. Desses 22 mil, 60% é efetivo e 40% são temporários. Inclusive, esse ano o governador Mauro Mendes autorizou que a gente fizesse um planejamento na secretaria para a gente publicar um novo concurso para selecionar professores para a rede estadual. Alan Porto, eu queria, rapaz, continuar falando aqui a noite toda de educação, porque eu adoraria, não é,
mas eu deixo 1 minuto para você. Se tem alguma coisa nessa relação aí que você trouxe, tem um monte de papel aqui, o aluno ele vem aqui. Escolhe o que é mais importante aí que você não falou ainda, para nesse 1 minuto e 20 por aí, você, nas suas considerações finais. Bom, nós falamos de profissional da educação, falamos de infraestrutura, mas o mais importante aqui é os nossos estudantes. Então aproveita esse 1 minuto aí, Paulo, para falar com os estudantes, com os pais. Eu sou pai, eu acompanho a vida escolar da minha filha, eu sei o quanto é importante. Então, pais, acompanha as reuniões de pais e mestres, o boletim escolar do seu filho. Os estudantes, nós vamos ter várias novidades esse ano, como o Festival de Robótica que vai acontecer em maio. Opa. Nós vamos ter os Grêmios Estudantil, nós vamos ter a segunda Copa Educa, que são games educativos. Então, tem várias oportunidades para os estudantes. Tem um estudante nota 10 que a gente vai estar premiando 3 estudantes por turma. Então tem um monte de novidade. Então estudante aí que está nos ouvindo, os pais, garanta a sua matrícula. Nós estamos cheios de novidade esse ano de 2024 para cada vez mais melhor atender e melhorar a educação do estado de Mato Grosso. Robótica eu gostei. Meu filho está fazendo robótica, só que lá no Senai, lá na SESI Escola. Lá. Tá vendo? Escola pública está oferecendo esse tipo de coisa, rapaz. A coisa está evoluindo aí. Obrigado, viu, Alan Porto, por ter vindo aqui. Vamos perturbar mais, porque tem muita coisa que a gente precisa falar mais de educação. E as portas aqui desse programa, este programa está sempre a postos para bem informar. Obrigado por ter vindo e um feliz 2024 para a educação de Mato Grosso. Obrigado, eu que agradeço aí, estamos à disposição. Abraço, agradecer também aqui a Rayane, a Manuele e também o Mário, rei do CPA, que está ali, lá do CPA. Cuidado com o CPA, rapaz. Rei do CPA porque ele é muito conhecido lá, muito querido lá, o glorioso Mário, maior salário da SEDUC. Márcio, maior salário da SEDUC. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. A gente entrevista amanhã a nova secretária de Mobilidade Urbana de Cuiabá, não é? A Luciana Zamproni, aqui às 7h30 da noite. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.